Boa noite a todos e a todas. É uma felicidade estarmos aqui no Seara Fraterna, nessa casa de Deus. Estamos na casa de Deus. Isso é muito importante, sabermos onde estamos. O planeta Terra é a casa de Deus. E cada ambiente que estamos na casa de Deus. Obviamente que num centro espírita, numa casa espírita, a atmosfera de Deus é muito mais sensível para nós, porque estamos aqui mais abertos a essa percepção. Sabemos que a casa de Deus é todo o universo, é o nosso planeta, todos os sistemas, mas a casa espírita, por ser um ambiente onde a espiritualidade trabalha dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, cria essa atmosfera da casa de Deus. E é importante sabermos isso, que saímos de casa, mesmo com a ameaça de temporal, que eu fiquei até com medo, nós viemos e estamos na casa de Deus. Abrimos esse momento para estarmos com Deus. Mas a casa de Deus, como a nossa casa, a nossa moradia residencial, seja ela uma casa de sapê ou uma grande mansão, ela é regida por regras, ela é regida por normas, ela é regida por leis. E é importante sabermos isso, que na nossa casa, de pequena que for ou maior que for, ou qualquer casa de qualquer outra pessoa, existem as suas dinâmicas. E na casa de Deus também existem dinâmicas, formas, regras, atitudes que são estabelecidas. E diante disso a gente pensa e para e reflete. Por que começa às 8 horas? Por que tem uma musicalidade antes? Por que tem uma leitura de uma prece, leitura de um texto, depois uma prece? Porque isso tudo está dentro de uma regra de leis e normativas que a casa de Deus, Seara Fraterna, observou a partir da dinâmica de trabalho e assim se estabeleceu. E é importante percebermos que isso tudo se tornou uma rotina. A gente já chega, já senta, já escuta uma música segunda-feira, logo após tem a leitura de uma página, uma prece, depois uma reflexão, uma conversa de mais ou menos 60 minutos, e depois iniciamos o trabalho de transmissão de energia, que é o passe espírita. Em seguida, aqui tem perguntas, dúvidas que são dialogadas ao tempo do passe, e ao final fazemos uma prece e encerramos. Isso tudo está no bojo, no arcabouço de regras, de leis, de disciplinas, porque são necessárias, porque regras, leis, só se estabelece a partir de disciplina. E é importante refletirmos sobre isso, que estamos no ambiente, seja na nossa casa residencial ou na casa espírita, e lá e aqui são regidas por regras, disciplinas, atitudes. Isso tudo é importante, mas para que isso tudo seja seguido, precisamos da bendita disciplina. E o que seria disciplina? É importante pensarmos nisso, porque nada se estabelece sem disciplina. Se a diretoria encarnada dessa casa não estabelecesse disciplina, as regras não se fariam presente. Então existe um campo de trabalhadores que colocam aqui os momentos, as atitudes, as regras, e para isso vai empregando diariamente a disciplina. De nós que já viemos aqui toda segunda-feira e das pessoas novas que estão chegando. A pessoa nova chega, já dá um nome ali no caderno para sabermos que é pela primeira vez. Tem toda uma orientação na recepção para que a pessoa já consiga se adequar às regras e às disciplinas da casa. Mas para isso precisamos dela, da disciplina. E disciplina, vamos buscar no dicionário, diz que é obediência. É entender que em algum momento
momento da tua vida você tem que obedecer. Em algum momento da sua vida você tem que se enquadrar. Seja no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente familiar, no ambiente da casa espírita. Nós temos que saber o momento de se adequar e obedecer àquela dinâmica social e de convivência. E Deus coloca isso para nós também, na grande morada do universo que nós vivemos, na grande morada da terra que nós habitamos e na pequena casa de luz que estamos agora. Precisamos da disciplina, obedecer, refletir, se enquadrar. Isso é necessário para que a gente possa entender tudo que a gente estuda nessa casa. Imagine se nós não tivéssemos o mínimo de regra, o mínimo de disciplina para pensar e refletir junto. Seria uma torre de Babel, não seria um campo de reflexão. Porque a doutrina espírita, o que ela provoca de revolução é no campo da disciplina do teu pensamento. A doutrina espírita ela não é impositiva, ela é revolucionária. Mas a revolução está dentro de cada um de nós. E a velocidade da revolução, quem dá o tom é você. Ela mexe com você. Ela não vai, a doutrina espírita não impõe, olha, daqui para frente você tem que agir assim, assado. Não, a partir da revolução, da tua dinâmica de pensamento, você vai desejando ou não tomar determinadas atitudes no teu dia a dia. E quem vai me julgar? Ninguém. O julgamento vai ser dos teus parâmetros morais. A partir do momento que você vai refletindo, vai ampliando teus parâmetros morais. E você mesmo já não vai desejar mais atitude A ou B. Mas não é ninguém que vai te julgar. É você mesmo que vai ampliando o seu campo de observação, de análise, de comparação. A doutrina espírita é a doutrina de Deus. É uma lei de Deus. É a terceira revelação. E ela é libertadora. Ela não é impositiva. Se alguém do movimento espírita te impõe, esse alguém está equivocado. Porque não é imposição, é libertação. Obviamente, para que nós possamos organizar um movimento espírita, para que nós possamos organizar uma casa espírita, existem regras e disciplinas. Mas não é algo impositivo, é algo organizacional. Isso também cabe quando observamos essa doutrina libertadora, mas que exige de cada um de nós regras, leis, disciplina para entender e ampliar essa reflexão. Por exemplo, na noite de hoje nos coube refletir sobre a lei de destruição. A primeira observação inicial desse assunto é saber que é uma lei. Se é uma lei, é algo estabelecido por Deus. É uma lei divina que passa para nós no ato disciplinar, de disciplina. E disciplina não é julgamento, não é condenação. Disciplina é um movimento do espírito de entender, refletir e seguir na obediência daquilo que faz ele crescer e ser feliz. Então disciplina é necessária. E se você não tem um mínimo de disciplina, você não consegue conectar tudo que está à sua volta. Como na escola, que a escola trabalha com as crianças, o crescimento intelecto e social, mas precisa que as crianças tenham um mínimo de disciplina. Não é a criança ficar calada, muda, só respirar para não morrer. Não é isso. A criança interage, a criança hoje é conectada, mas ela precisa ter um mínimo de disciplina em tudo. Até no campo da informática. Se ela não tiver uma disciplina de saber ligar o computador, de conectar ele na rede, na internet, saber abrir lá os sites,
Ter um movimento sequencial, ele danifica a máquina e não consegue ampliar e conectar a sua máquina. Deve ter um mínimo de disciplina, um mínimo de noção para se movimentar nesse mundo interligado pela internet. E no mundo espiritual também interligado por nós que somos espíritos, precisamos entender a disciplina. Que não é obedecer por obedecer. A disciplina é para que você consiga conectar você a Deus. Religar você a Deus. Esse é o papel da religião. É o religar ao Senhor. E na noite de hoje nos cabe falar da lei de destruição. Primeiro momento, disciplina, para entendermos que é uma lei. É algo estabelecido no universo. É algo estabelecido na natureza nossa encarnada e também quando estamos desencarnando. Que é um processo, é uma lei. É algo processual. A justiça nos ensina muito isso. Quando se estabelece uma lei, nós, cidadãos do país, vamos seguir aquela nova regra, mesmo não concordando. E aí, se quisermos mudar essa lei que se muda, a gente estabelece ali uma mudança a partir do nosso movimento social e jurídico. Mas as leis de Deus são perfeitas, são as leis perfeitas. Então não precisa mudar, mas precisamos de disciplina para entender. E a segunda palavra é destruição. É uma palavra forte no nosso vocabulário. Porque a ideia inicial da palavra destruição é algo que existia, que vai deixar de existir. Como se aquilo vai sumir e nunca mais se verá no universo aquilo que se destruiu. A ideia aqui do capítulo 6 do Livro dos Espíritos não é essa ideia. A lei de destruição é uma reflexão profunda que Allan Kardec traça com a espiritualidade superior ao comando de Jesus, para entendermos essa lei de Deus. E para entendermos essa lei de Deus, está por trás a disciplina e também a dinâmica. Porque existe uma dinâmica no universo. O universo ele não é estático, ele é dinâmico. Há um movimento no universo. Há um movimento na Terra. Na Terra como planeta, e há um movimento na Terra por nós, habitantes desse planeta. Por nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados que fazem parte desse planeta. Existe uma dinâmica. Nós fomos criados pelo Pai, simples no início, ignorando muitas etapas que viriam, porque as etapas dependeriam das nossas escolhas. Por isso que fala, nós surgimos simples e ignorantes. Simples, porque era a simplicidade do início, e ignorante porque não tínhamos noção, ignorávamos o que viria à frente. Porque o que veio na nossa caminhada também partiu do livre-arbítrio, das escolhas de cada um de nós a cada encarnação. Todo momento da nossa caminhada como espírito, seja no corpo ou fora do corpo, estamos diante de escolhas. A vida parece a todo momento uma bifurcação. A todo momento tem várias possibilidades. E o que faz você ter a possibilidade de um progresso mais acelerado? As suas escolhas. Mas como eu faço para ter boas escolhas? Vai depender da maturidade do teu raciocínio. Como estamos trabalhando essa velocidade? Para entendermos essa dinâmica que está por trás do universo. Então, se o universo é dinâmico, não para, é movimentado, a Terra não para no seu processo como planeta e no processo daqueles que vivem no planeta, de todas as espécies, inclusive da espécie humana, que é o espírito encarnado. Somos dinâmicos. E na dinâmica precisamos entender como estamos vivendo, o que estamos fazendo, para onde estamos querendo ir, o que estamos buscando.
E por que vamos estudar na noite de hoje a lei de destruição? O que essa lei traz e soma no meu dia a dia amanhã, no meu trabalho? Amanhã na escola do meu filho? Amanhã em casa com a minha família? O que isso vai somar? O que temos que perguntar? Porque não basta eu ir na casa espírita só para obter informações. Eu preciso ir, sim, obter informações, mas trazer isso para o dia a dia. Porque o verdadeiro cristão é o que se transforma, é o que luta diariamente contra suas más inclinações. Não adianta eu falar, fulano tem livros, faz palestras, é conhecido no mundo inteiro. Sim. E aí pergunta para ele, quais foram as transformações, meu irmão, que já conseguiste nessa caminhada? Tua transformação, no teu dia a dia, do amanhecer a lavar o rosto, a fazer higiene bucal, a fazer higiene corporal, a tomar café com a sua família, ao sair na rua, ir ao seu trabalho, dialogar e se relacionar com as pessoas, seu retorno para o seu lar, o seu retorno para a sua família. O que nessa dinâmica conseguiste se transformar? Porque a produção, ela hoje é muito mais fácil. Hoje você consegue escrever, publicar livros, fazer uma palestra, aparecer no YouTube e divulgar. Sim. E no cotidiano? E na dinâmica do dia a dia? Lá onde você parece anônimo para o mundo, mas não é anônimo para Deus. Podemos não aparecer na Rede Globo, mas pode ter certeza que na tela do Senhor você aparece o tempo inteiro. Você é um anônimo para os grandes canais de televisão, mas não é anônimo para Deus. Você é singular para o Senhor. Deus sabe que você existe. Jesus sabe que você é irmão dele. Seu amigo espiritual te acompanha como um sentinela roubando. Não larga o seu posto. Ele fica ali lado a lado e sabe que você é singular. Não te abandona. E aí, essa dinâmica do teu dia a dia? Como trabalhou isso? Como trabalhou as leis de Deus? Como você trabalhou a disciplina disso? Você obteve a informação e o que fizeste com ela? Ou é mais um campo de conhecimento? Porque hoje se tem acesso a conhecimento muito rápido. Você pega o celular aqui, ó, pá, Facebook, WhatsApp, abre uma tela do Google, pesquisa tudo. Conhecimento está aqui. Mas hoje a maior dificuldade da criança na escola é pegar isso tudo e transformar isso em patrimônio. Isso é o mais difícil. Porque informação não falta. Eu lembro que na minha época, quando a professora passava um trabalho, eu tinha que ir para a biblioteca. Pedia aquela enciclopédia Barça, ficava procurando ali. Aí abria lá a minha folha de papel ao maço e começava, até a mão cair. E eu chegava em casa e minha mãe, eu não aguento mais, mas tem dever de casa ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje não, a criança vai lá, abre o Google, copia, cola, joga, imprime, põe colorido, põe tudo. A informação hoje é muito mais fácil. Mas a pergunta é, com esse mundo que chega a nós, com tanta informação, o que fazemos com essas informações? Será que isso está virando patrimônio? Um patrimônio que ninguém vai me roubar. Porque quando você constrói seu patrimônio da alma, podem matar teu corpo, porque ele é perecível, ele morre, vai morrer. A única certeza que temos é que um dia iremos morrer. Quando não sabemos. Podem roubar teu corpo, mas não rouba teu patrimônio da alma. Então estamos pegando isso tudo e transformando em patrimônio da alma, porque precisamos. Porque quando chegamos no Seara Fraterno para estudar a lei de destruição, temos que entender o que isso vai trazer para mim como ser. Lei eu sei, é uma regra.
É algo estabelecido por Deus, então é perfeito. Preciso de disciplina para entender. Que disciplina é entender, refletir e obedecer. Porque se você não obedece, a lei te impõe para você obedecer. A lei divina. Só que é uma imposição de amor, para que você cresça. Deus nunca quer o teu mal. Deus sempre quer teu bem. Se alguém te apresentar um Deus vingativo, ruim, que vai te punir, não é o Deus que Jesus nos traz todos os dias. Que Deus é amor, como diz João no capítulo 10, versículo 10. Deus é amor. Se Deus é amor, um amor só constrói. E se o amor destruir, não é amor. É o antagônico ao amor, que é o ódio, que é a mágoa. E a mágoa é a má água no coração. É aquela água que apodrece, é a mágoa, que gera tristeza e rancor. Então, se Deus é amor, é uma lei de amor. Mas leis são destruição. As coisas se destruindo, se acabando no vindo mais. Não é esse sentido que é se colocado nesse capítulo. A destruição que parece aos nossos olhos é uma transformação. É uma transformação. Então é uma lei de transformação. Porque o que parece uma destruição é uma transformação. Quando você vê um vulcão entrando em erupção, a Terra é dinâmica, a Terra é viva. E o vulcão entra em erupção porque está no processo de transformação desse planeta, da parte da litosfera, da parte da crosta terrestre. Então a dinâmica de um vulcão. Quando as placas tectônicas elas se chocam, se afastam, é o movimento da vida da Terra. Quando o rio, que é a natureza do rio, transbordar em alguns momentos ao longo do ano, faz parte da dinâmica para fertilizar o solo. Só que muitas das vezes os seres humanos constroem as casas quase dentro do rio. E aí quando o rio transporta, ele faz a enchente. Porque não respeitamos a dinâmica da lei natural do próprio rio. Então a lei de destruição é uma lei de transformação. Porque tudo que às vezes parece aos nossos olhos destruição é uma transformação. Aí você fala, mas isso precisava destruir? Por que Deus criou essa lei? Se é transformação, a gente se transformava. Não precisava destruir nada. Isso está colocado diariamente. Deus dá livre-arbítrio para todos nós. A todo dia ter um processo de transformação. Mas como é livre a escolha, livre o arbítrio, muitas das vezes os espíritos estacionam. Não querem progredir. Ou então pelo menos não desejam dinamizar o pensamento para o progresso. Estacionam. Fala, não, aqui tá bom aqui, tá certo, já cheguei nesse ponto, estou cansado. E aí Deus manda, no seu processo de amor, uma dinâmica, para que você se movimente. Olha meu filho, precisa evoluir, vamos embora, precisa evoluir. Mas muitas das vezes nesse processo de destruição há desencarne. Sim, faz parte do processo. Por mais que pareça doloroso aos nossos olhos, a dinâmica dos desencarnes está no processo. Iremos desencarnar. E às vezes no processo dinâmico da Terra, pessoas desencarnam. Porque é o momento delas desencarnar. E aquilo gera um choque no mundo inteiro, mas gera dinâmica. Agora, nesse processo infeliz de descuido dos espíritos encarnados, tivemos o estouro daquela barragem, que várias pessoas desencarnaram. Mas desencarnaram porque naquele momento foi necessário desencarnar para elas, no particular da trajetória de cada uma delas. Mas gerou uma dinâmica no país inteiro. Uma dinâmica de cuidado, uma dinâmica de solidariedade. Eu vi uma reportagem, criaram um espaço
que era uma lavanderia, que lavava a roupa dos bombeiros, das pessoas. Uma dinâmica, uma coisa simples, mas que foi fundamental para que o trabalho continuasse de resgate. Então, o processo que nos parece destrutivo, na verdade, é um processo de transformação. Deus quer que nós tenhamos um crescimento moral, um crescimento intelectual. Porque o intelecto não é só raciocinar para a faculdade. O intelecto é você raciocinar tudo que você raciocina para o teu dia a dia. Não basta saber sobre Newton de A a Z. Se eu não consigo pegar esse conhecimento e trazer para a minha vida, eu tenho que trazer isso de alguma forma. Eu estudo filosofia, tá? E como é que está a tua filosofia do cotidiano? No bom dia com o teu porteiro. Porque o crescimento não é para nos tornar arrogantes, é para dinamizarmos a vida e proporcionar o crescimento nosso e do nosso entorno. Porque a melhor coisa que você pode fazer para o mundo é se tornar uma pessoa boa. Você pode ter bilhões e bilhões e bilhões de dólares, ajudar bastante, mas pode ter certeza que se você se torna uma pessoa boa, o impacto é tão grande ou até maior do que o material que você tinha. E quando você se transforma, você se torna uma inspiração. Uma inspiração para o outro. Que o outro muitas das vezes não te fala nada, mas te observa. Hoje então o mundo é um Big Brother. Todo mundo está te olhando, todo mundo está te vendo. E todo mundo quem? Principalmente aqueles que vivem contigo, que está no dia a dia, te vendo acordar com mau hálito e te vendo dormir cansado. Esses que estão te vendo no dia a dia, esses vão ter um impacto muito profundo na tua inspiração. E vice-versa. Tua família também te influencia, também te inspira. Uma fala, uma atitude. Então nós estamos no processo, eu estou no processo de tentar aprender com a lei de Deus para que nós possamos transformar. Então às vezes você fala assim, meu Deus, aquela pessoa acabou com o meu dia. Será que acabou? Tu está aí ainda, tu está triste, está bolado, está querendo matar. Mas tu está aí ainda. Não acabou com o teu dia não. Te mostrou que você é frágil, que você fica aborrecido, que você fica magoado, que você tem calcanhares, entendeu? Calcanhares de Aquiles, vários. Que você tem ciúmes, que você tem inveja, que você tem melindre, que você não gosta quando fala assim ou assado com você. Então aquela pessoa te mostrou. Você está ali, acabou com o meu dia. Muito pelo contrário, ela está te transformando. Está te dando a possibilidade de você, no final do dia, botar a cabeça no travesseiro. Se não conseguir dormir, melhor ainda. Para e pensa, como foi esse dia? O que eu estou tirando de aprendizado disso? O que esse fulaninho está me provocando para que eu possa crescer? Ah, ele está provocando raiva. Mas por que eu estou sentindo raiva? Qual é a raiz dessa raiva? É o que? É inveja? O que é? O que isso está mexendo? Está mexendo comigo, com a minha família, com o mundo. Por que me dá raiva olhar para a África e ver o continente inteiro numa pobreza extremamente chocante? Olhar para alguns países da América do Sul, da América Central, da América do Norte, países passando por dificuldades enormes, de fome, miséria, desigualdade, e me choca tanto. Mas por quê? Por que me choca? Por que eu estou incomodado em ver uma criança aqui no catete, pessoas pedindo, morador de rua, chão? O que está me incomodando? O que é isso? O que está faltando? Então essa pergunta, esses incômodos, que parece que vai te destruir, mas não te destrói. Ele quer transformação em você, no seu olhar,
no espaço social. Está tendo agora na Venezuela, está tendo todo aquele choque social lá. E a população está se revoltando agora. Chegou ao ponto, fala assim, meu Deus, estão destruindo o país. Não, estão querendo transformar o país. Chega um ponto que as pessoas não querem mais aquilo. Parece que é destrutivo, mas é transformador. Aquilo vai transformar. Terão consequências? Terão, para muita gente. Porque ainda temos 3 grandes mazelas que pega todos nós. 3 grandes pontos que fazem com que o mundo ainda seja assim, conflitante. E muitas das vezes destrutivo, que vai provocando as transformações. O primeiro ponto é o egoísmo. Nós ainda somos tomados pelo egoísmo. O egoísmo é uma grande chaga social. O mundo ainda está como está, porque a humanidade terráquea ainda é muito egoísta. E o egoísmo nas pequenas coisas, é no dia a dia, em casa. Esse é meu copo, deu aquele lá. Esse é meu talher, minha avó que me deu. A gente briga, né? Esse é meu pedaço do bife. A gente briga. Então o egoísmo nas pequenas coisas. Eu vejo na escola as crianças brigando pelo borracha. Eu falo, meu Deus. Dá vontade de morder e dar um pedacinho para cá. Eu falo, criança, pelo amor de Deus, vamos ter aula. Estão brigando pelo borracha. E é baratinha a borracha. Então você vê, o egoísmo ainda nos pega. Lá em casa eu digo com a minha esposa, quando pega muita pizza, eu falo, opa, esse pedaço é meu. Então assim, o egoísmo ainda está em nós, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. É o meu candidato que ganhou, não é o teu. Não importa agora é representante de todo mundo. Eu espero que ele faça o melhor para nós dois. Se era teu ou era meu, agora ele é o nosso. Porque se eu não der atenção a ele, eu estou abrindo mão do meu direito como cidadão. Não gosto do meu presidente, ok, mas ele é teu presidente. Ele pode melhorar a vida de toda a nação, ou piorar a vida de toda a nação. Então temos que estar juntos, acompanhando e torcendo que ele faça melhor. E reconciliar as famílias, que muitas famílias brigaram por essa eleição. Meu Deus do céu, amigos deixaram de ser amigos. Dividiu o Brasil, mas dividiu mesmo, na porrada. Então assim, foi gritante isso tudo. Então que nós possamos observar que isso tudo está na raiz do egoísmo. Porque não foi o meu nem o teu. Foi aquilo que tinha que acontecer. Foi um processo da escolha da maioria. E deve ter algum sentido, porque Deus permitiu que acontecesse. Então vamos agora caminhar juntos. Então temos que acompanhar esse egoísmo, que muitas das vezes colabora para que a gente não consiga ter disciplina perante as leis de Deus, perante o crescimento nesse processo. Um outro ponto que pega é o orgulho. É o orgulho, trabalhar junto com o egoísmo. O orgulho é demais, porque a gente sempre acha que somos os melhores. É verdade. Quando as crianças perguntam, professor tem apelido? Eu falo, tem. Qual professor? Eu falo, the best. Eu falo, meu Deus. Minha mulher fala, até muito orgulhoso. Eu falo, ainda sou. Falo, brinco com as crianças. Mas no fundo é verdade. Tem orgulho, tu acha que é melhor do que o outro. Você acha que o outro é pior do que você. E às vezes é dentro de casa. Você acha que lava melhor a louça, guarda melhor as compras. Tem até um outro que tem até mais habilidade. Mas você também pode se esforçar. Você se colocar acima do outro, você menospreza o outro. Então o orgulho também vem no bojo dessa questão. É também uma mazela social. Que o país acha que é melhor do que o outro e se sente no direito de pisar no outro país. Uma pessoa se sente melhor do que a outra, cada um cargo, cada uma função. Eu sou diretor da Casa Espírita, tu é só um frequentador. Não importa, isso tudo pode mudar. Uma função não quer dizer que o outro é melhor, porque nós estamos observando a sociedade. Quantas pessoas têm funções
na sociedade, não quer dizer que ela seja melhor. Até em funções religiosas. Não quer dizer que o outro é presidente, é diretor, é presidente de casa espírita, diretor do movimento espírita. Não quer dizer que é melhor, não. Às vezes é mais endividado até. Mas por ordem dos fatores, está naquela função. Então é importante observarmos isso. Que não é a função, não é o dinheiro, não é o conhecimento que você tem que vai te deixar melhor do que o outro. Que isso é orgulho. E se torna também egoísmo. E o outro ponto também que impede o nosso processo são os interesses pessoais. Está no livro dos Espíritos. O orgulho, o egoísmo e os interesses pessoais, que são 3 pontos que seguram o espírito estacionado. Os interesses pessoais. Não, primeiro os meus, depois os teus. Não tem isso? Como é que era pirão? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, vamos dividir um pouco. Jesus dividiu um pão. Não, farinha pouco, meu pirão primeiro. Deu? Você que se dane. Não é assim. O processo é um processo de observação. De trabalharmos o orgulho, o egoísmo e os interesses pessoais para que nós possamos crescer. Possamos observar as leis divinas e seguirmos um processo de crescimento por livre escolha. Porque se não escolhermos e decidirmos ficar estacionados, Deus colocará suas leis para dinamizar esse processo. Aí você fala, poxa, desencarnou. Aí chega na espiritualidade, você tem uma nova oportunidade de reencarnar. Agora com consciência. Ah, mas fulano morreu. Mas Deus não olha o corpo. Deus olha o espírito. Se for necessário para o crescimento do espírito que ele desencarne, ele vai desencarnar, mas vai continuar, porque ele é espírito. Quantos casos tem na literatura espírita, nas obras de André Luiz, Filomeno de Miranda? Quantos casos nós temos de espíritos que desencarnaram? E aí a questão, mas por que desencarnou? Desencarnou porque ele precisava crescer. No processo que ele vinha, estava no processo estacionado. Precisava dinamizar. E o desencarne vai fazer com que ele busque ter um pouco de reflexão, um pouco mais de consciência e procure pedir uma nova oportunidade para crescer. Certa vez eu li um caso de uma criança que desencarnou com 10 anos de idade. E aí se questionou o espírito, por que tão nova? Arrasou, a família está destruída. E a espiritualidade responde que a família está passando pelo processo de dor, porque foi um desencarne com 10 anos de idade da criança. Mas a família irá continuar a caminhar e irá aprender com esse processo. Irá aprender a refletir sobre os 10 anos de convivência, irá refletir sobre a oportunidade que Deus deu daquele convívio, mesmo que tenha sido pouco tempo, aos olhos daqueles que ficaram. Mas o espírito que desencarnou foi muito bom, porque aquele espírito vinha há muitas encarnações cometendo suicídio. Nessa, ele desencarnou antes de tentar o suicídio, porque com 10 anos já estava se tomando o pensamento o suicídio, porque era um espírito acompanhado por muitos obsessores. Estava no processo de resgate. Então desencarnar com 10 anos é um processo mais, digamos assim, uma caminhada mais natural do que cometer suicídio a partir do desejo da influência de obsessores. Então o que parece aos nossos olhos algo extremamente negativo é muito pelo contrário, é algo dinâmico que vai fazer a gente crescer, que vai fazer a gente se transformar. Às vezes você está no emprego 20 anos, 30 anos, meu Deus, estou no emprego, vou me aposentar, porque agora aposentar está difícil. Vou me aposentar e tu é mandado embora.
Tem um colega do trabalho que mandaram embora com 36 anos de empresa. Professor, que mandaram embora. E aí as pessoas no trabalho falando, né? Aí, lá, meu Deus, e eu doido para meter, né? Eu quero ficar calado, e o egoísmo, o orgulho, a fofoca me tomando. Aí eu falei, gente, vem cá, fulano foi demitido, realmente, 36 anos de escola. Mas de repente, Deus está querendo dinamizar alguma coisa na vida dele. De repente é uma oportunidade para dinamizar alguma coisa. De repente algo vai mudar na vida dele. De repente ele estava aqui já acomodado, estático, aqui ó, paradinho, há 36 anos. No começo teve aquela dinâmica e depois se acomodou. De repente agora vai dinamizar, porque o Espírito ainda está aí. A pessoa ainda está dinâmica, tem energia. Dá aula em outros ambientes escolares. De repente vai ampliar lá, vai ser um novo desafio. Que a gente precisa disso. Porque a tendência muito forte é estacionar, é se acomodar. Você fala, não, essa parede está ótima, aí vem um vazamento. Fala, meu Deus, vai ter que pintar uma nova cor, vamos buscar novas tintas. De repente dá uma luz, um colorido para a tua casa. Às vezes o que parece ruim é uma dinâmica, é algo construtivo. O que parece destruição pode ser construção, oportunidade do novo. Isso é bom a gente pensar assim. Tem uma frase da minha avó, que ela fala, meu filho, minha avó gostava de aqueles remédios ruins de mato. Minha avó fazia negócio de mato, amassava mato e dava aquele carquejo, ponto, que era horrível. Ela falava, minha avó, e meu pai falava, obedece tua mãe, obedece minha mãe. Meu Deus, meu pai, minha avó, meu pai obrigava a gente a tomar aquilo, pequeno, né? Eu falei, vô, isso vai me destruir. Ela, não, o que não mata fortalece. Mas é verdade. O que não mata fortalece. E o que mata também fortalece. Que o Espírito continua. O Espírito continua. A cada dia temos novas oportunidades. Quem somos nós? Somos a soma de tudo que já fizemos, nesta vida e nas outras. Somos a soma de tudo. Temos que aprender com o passado, no presente, para construirmos o nosso futuro. O passado já foi. Você não pode refazer esse passado, mas você pode construir a continuidade dessa história, porque o protagonista é você. É você. Nada vai te destruir, você é um espírito. Ah, mas me tirou da encarnação. Te tirou da encarnação, mas não te destruiu, porque você é espírito. Por isso que não adianta eu colocar as pessoas equivocadas no planeta e matá-las. Vão virar um bando de obsessores. Não vão subir. Vão subir, muitas das vezes, aos olhos, mas não vão subir a influência. Então não adianta eu matar. Eu tenho que trabalhar a transformação, a educação. Deus quer isso de nós. Que nós tenhamos disciplina para observar as leis do universo e termos um processo educativo. Como é que eu faço isso? Todo dia. É diariamente. É você vir para casa na segunda, casa espírita, e continuar na casa espírita amanhã, terça. Lá no teu trabalho, na tua família. Lá. É lá que mora o vespeiro. Minha avó falava isso também. A avó, meu pai briga muito. Lá que está o vespeiro. Aprende com teu pai. Tá bom. Fica quieto. Que é lá que está o vespeiro. É ali, ó, naqueles espíritos junto contigo. Ah, não consigo conviver. Tudo bem. Mas só você já não desejar o mal, já é uma caminhada. Não consigo conviver com fulano da minha família. Tá bom. Então eu não desejo mal a ele não. Ore por ele. Tu não consegue morar perto, não consegue ir nas festas que ele está? Ok. Mas ore por ele. Para que ele consiga melhorar e você também.
Porque se ele veio como teu familiar, alguma coisa tem aí. Se é família nuclear, então, avô, avó, pai, mãe, filho, filha, quanto mais próximo, mais os espinhos têm que ser tocados. Então isso tudo é uma dinâmica. Então que nós consigamos, que seja um pouquinho que seja, levar isso que a gente estuda aqui na Casa Espírita para o nosso dia a dia. Isso eu aprendi depois de muitos anos de movimento espírita. Entrei no movimento espírita na juventude. Participei de mocidade espírita, depois virei coordenador de mocidade espírita, fui assumindo funções. E fui assumindo, e achando que eu estava me transformando numa pessoa melhor pelas funções que eu assumia. Até que eu cheguei numa função maior. E lá eu falei, meu Deus do céu, quanto mais você sobe na árvore, maior é a queda. E responsabilidade. Quando eu cheguei na copa da árvore, eu falei, Senhor, não consigo conviver aqui. Preciso aprender alguma coisa. Porque eu pensei que quando eu chegasse lá naquela função, eu iria ser melhor do que eu pensei que eu estava melhor do que eu me apresentei lá. Aí eu falei, não, tem que fazer um processo diferente então. E hoje, todo dia pensando nisso, tudo que eu já vivi, mais de 20 anos de movimento espírita, hoje eu percebo que tudo que eu estudei, tudo que eu falei, tudo que eu assumi de funções, eu precisava ao longo desse tempo colocar no meu dia a dia. E estou fazendo isso agora. E estou vendo que a coisa é muito mais profunda, porque hoje eu paro para pensar no que eu estou fazendo, na minha função social, na minha função, na dinâmica do meu dia a dia, no meu papel na minha família, no meu relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com a sociedade, com as pessoas, no meu relacionamento comigo mesmo, quando eu me olho no espelho de manhã e falo, eu te amo. Por mais que você tenha defeito, eu te amo. Eu até brinco com meus alunos, chego na escola e falo, hoje eu me apaixonei. Aí eles falam, professor, você não é casado? Sou. Me apaixonei por um homem. Aí eles, meu Deus, professor. Como é isso? Eu falo para a tua esposa, eu sei. Ela vai ter que entender. Como é que é isso, senhor? Eu falei, foi hoje de manhã. Como? Aonde, professor? Eu falei, em casa. Ele mora perto? Eu falei, pertinho. Aí eu falei, como é que foi isso? O aluno é tudo fofoqueiro, ele gosta, né? Eu falei, foi de manhã. Quando eu cruzei a porta do banheiro, olhei o espelho e falei, cara, eu te amo. Aí eu já, professor, não dei aula. Eu falei, mas tem que se amar, gente. Por mais que você tenha dificuldade, tem que se amar. Porque como é que tu vai amar teu filho? Amar tua esposa, teu marido? Falar que ama, tem que se amar primeiro. Porque senão a gente não ama verdadeiramente. A gente se apega. A gente quer controlar, quer dominar. Mas tem que se amar. Tem que se amar. Ah, mas eu não sou tão bonito fisicamente. Ah, mas tem a beleza interior. Que eu falo, mas eu sou lindo. Eu falo, lindo, eu sou falando, olha lá, tem a beleza exterior e interior. Tem que se amar. Tem que se amar. Amar o cabelo do jeito que é. Amar a cor da pele. Amar tudo. Todo mundo tem a sua beleza. Beleza da pele, dos olhos, da boca, do cabelo, do corpo. Tudo, porque o corpo é a morada temporária do teu espírito. Se tu não amar o teu corpo que abriga teu espírito, que amar teu corpo? E se amar como um espírito, está no processo de crescimento. E trabalhar isso no dia a dia. Como eu posso trazer a doutrina espírita para cá? Ó? Estou aqui no banheiro da minha casa. Estou aqui, ó, tomando café com a minha família. Estou no meu trabalho, onde meu chefe é aquele que cobra, fala grosso, fala sem educação. Tá, ele é esse. O que ele faz é problema dele. E ele vai assumir essas responsabilidades. Agora, o que você faz é problema teu. Eu fico agoniado quando eu me equivoco. Quando eu faço um equívoco, eu fico agoniado. Não que eu seja perfeito, mas eu trabalho para evitar o máximo. Quando eu erro com a minha esposa, eu já peço desculpa.
né? Eu quero ficar em paz com ela, obviamente. Mas eu sei que eu falo, puxa, eu não queria ter errado, mas errei. É bom eu aprender que eu ainda não sou bom assim. E eu fico trabalhando. Como é que eu errei? Por que eu errei com ela? Ah, não parei para pensar. Não lavei a louça direito. Então tá. Aí você vai, bota mais detergente, preste atenção, não quebra o prato. Então você vai trabalhando. São coisas que às vezes deixam o outro triste, deixam o outro irritado. E você percebe que você podia ter prestado mais atenção, ter falado com carinho. Que as palavras, elas se chicoteiam. A palavra pode te acariciar, te afagar, mas também pode te machucar. Às vezes dói até mais do que uma agressão física. Uma palavra bem colocada negativamente é uma espada no coração. E uma palavra colocada adequadamente é as nuvens que colocam embaixo de você. Um elogio, um reconhecimento, um ouvido para ou deixar o outro também desabafar. Isso é muito bom. Então o trabalho, então a doutrina espírita só tem sentido, essa casa espírita só tem sentido se proporcionar aos espíritos que aqui estão melhoras. A função da casa espírita, divulgar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec e proporcionar um ambiente para isso de transformação. Não é só divulgar a doutrina, não é só falar das leis, é transformar. É a gente entender que a violência, que muitas das vezes está aí fora destrutiva, tem que ser trabalhada, tem que ser transformada. Como é que eu vou combater a violência que está lá no Santo Amaro, lá em cima? Com a minha atitude aqui no Catete. Minha atitude de paz, de harmonia, de compreensão. Não é ser bobo, não é ser bobo. É ser observador, é ser vigilante, é ser pacífico. Não é passivo. Você age, você dinamiza, mas ser pacífico. Procurar ter uma atitude de paz. Porque se lá em cima do Santo Amaro estão matando, às vezes você está matando dentro de casa com uma palavra agressiva, você está matando emoções, você está matando sonho, você está matando a alegria da tua casa, a harmonia da tua casa. E a casa tem regra, tem leis, precisa de disciplina. Disciplina do pensamento, disciplina das palavras, disciplina para que o amor impere. Jesus não respondia de top. Jesus não sei o que, não sei o que. Jesus parava, olhava a situação e falava. Por quê? Porque era um espírito puro irradiando amor. O amor não tem pressa, o amor tem profundidade. A pressa às vezes é a angústia, é o egoísmo, é o orgulho, é o toma lá, dá cá, me xingou, toma aí, roubou minha borracha, vou roubar teu lápis. Não é isso. Então assim, o amor ele precisa dessa profundidade, ele precisa desse carinho, ele precisa de eu te amo. Fala pro teu filho, eu te amo. Eu falo pro meu filho, eu tenho um filho, 6 anos. Filho, eu te amo. Eu também te amo, pai. Todo dia você fala isso, eu falo. Falo, todo dia, toda hora quando a gente se fala, eu te amo. Falo para minha esposa todo dia que eu a amo. Você tem que expressar o que você sente, tem que lutar por aquilo que você busca. Então esse processo é muito importante. Você trazer essa doutrina para dentro de você e entender, porque se você ficar estacionado, Deus irá dinamizar para que você caminhe. Fala, meu Deus, fulano, aconteceu isso com fulano. Deus dinamizou. Precisava resgatar coisas do passado ou dinamizar esse presente aqui, ó. Precisa crescer, precisa dinamizar. Então é importante no dia a dia trabalharmos isso. O que a doutrina espírita, que eu venho no Seara Fraterna toda segunda, quer dentro de mim? O que está ecoando dentro de mim? Para que a doutrina espírita não seja um curso. Que a gente não venha para a casa espírita fazer um curso. Não é um curso. Isso aqui não é um curso. Isso aqui é uma espécie de... É um ambiente onde que é teu, é seu. É que incomode. A doutrina espírita, ela incomoda. Por que ela incomoda? Porque ela dinamiza. A doutrina espírita não fala assim, ó, faz assim, faz assado. Não. A doutrina espírita, ela é revolucionária porque ela incomoda.
Quando você começa a ler o livro dos Espíritos, começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, você começa a ler as revistas espíritas, que é o dia a dia de Kardec ali na codificação, você começa a ficar incomodado, porque não é só a obtenção de conhecimento, é a terceira revelação de Deus para nós. A primeira vem com os 10 mandamentos de Moisés. A segunda, o próprio Espírito puro, enviado por Deus, veio à Terra, que foi Jesus. Esteve aqui conosco na dinâmica do dia a dia. E continua em espírito. E a terceira foi a codificação de várias obras que tirou o véu da dúvida, da superstição, de nós acharmos que a coisa é um acaso. Não existe acaso. Somos nós, dinâmicos que somos. Então temos que nos amar, temos que lutar todo dia para trazer essa doutrina para a nossa vida. E quando chegar na espiritualidade, o que vai importar será tudo que você dinamizou na tua vida. Não será o cargo, a função, o que você faz ou deixou de fazer. É quem você é. Fulano, você, filho de Deus, irmão de Jesus, o que você fez por você e pelo teu próximo? Não é doar dinheiro, é doar-se com o teu exemplo, com a tua atitude, com a tua palavra, com o teu carinho, com o teu bom dia. Às vezes um bom dia transforma a vida de alguém. Você fala, olha, eu vou orar por você. Mesmo que você não olhe, mas naquele momento você falou aquilo, às vezes transforma a pessoa. Você fala, tenha fé. Vou levar teu nome lá para o Ceará Fraterno e botar no papel. Isso são atitudes, pensamentos, palavras que transformam o processo. Então, que as leis de Deus a gente consiga compreender profundamente. Que tudo que parece destrutivo no planeta é uma dinâmica de transformação. No micro, no nosso dia a dia, e no macro, na dinâmica do planeta. Que entendemos que a destruição aos nossos olhos é transformação. E até esses fenômenos naturais que existem, também é a dinâmica da própria Terra, que o planeta também está em evolução. Era um planeta primitivo, hoje é um planeta de provas e expiações, está caminhando para um planeta de regeneração. Há uma dinâmica também, mas tem disciplina, tem regra, tem leis que regem a natureza e nos regem. E que Deus nos ajude a levar a doutrina espírita para o cotidiano, para que não sejamos catedráticos do conhecimento religioso. Porque senão, daqui a pouco teremos anéis e não teremos transformações.